Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse nosso segundo vídeo do módulo 1, nós resolveremos aí juntos alguns problemas com diagramas, certo? Então o nosso primeiro problema com diagrama que a gente tem aí é esse que aparece na tela, tá? Idêntico aí com os mesmos valores do texto de apoio para você acompanhar e rever. Ele diz o seguinte: em uma pesquisa censitária, feita com 250 moradores de um bairro, verificou-se que 150 possuem casa própria, 120 possuem carro próprio, sendo que 60 possuem ambos. Responda. Então, quantos moradores não possuem nem casa própria nem carro próprio? Quantos moradores possuem apenas casa própria e quantos moradores possuem apenas carro próprio? Como que a gente consegue identificar aí para resolver esse problema? Bom, a gente vai usar aquele diagrama que a gente viu no primeiro vídeo, aí no primeiro texto de apoio, certo? Então, o diagrama ele vai ajudar a gente nesse problema, mas sem elencar os elementos. A gente vai colocar, como eu tinha falado no outro vídeo, a quantidade de elementos, certo? Então, a gente vai conseguir determinar isso dessa forma. Veja aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com a nomenclatura que é colocada, né, com as palavras que são colocadas num problema de matemática aí. Porque ele diz que 250 moradores aí de um bairro, né, foram entrevistados aí para essa pesquisa e verificou-se que 150 possuem casa própria. Pessoal, quando a gente diz que 150 possuem casa própria, a gente não está dizendo que 150 possuem apenas casa própria. A gente está dizendo que 150 possuem casa própria. Alguns deles possuem carro, outros não. Assim como quando a gente diz que 120 possuem carro próprio, a gente não está dizendo que 120 possuem apenas carro, né? A gente está dizendo que 120 possuem carro. Alguns deles possuem também casa, outros não. Então, como é que a gente vai conseguir juntar isso aí nos conjuntos, né, para a gente conseguir resolver esse problema? Bom, então a gente vai criar dois conjuntos diferentes, certo? Eu vou criar aqui um conjunto A para os que possuem casa própria e um conjunto B para os que possuem carro próprio. Como a gente sabe aqui pelo enunciado, né, ó, que 60 desses entrevistados aí desse bairro possuem ambos, né, possuem tanto casa própria quanto carro próprio, a gente sabe que a gente tem alguns elementos em comum. Então a gente vai criar o diagrama, como a gente viu na primeira aula, com aquele pedacinho em comum que a gente chamou de intersecção, né? Então eu estou chamando de A os moradores que possuem casa, B os que possuem carro, e a intersecção é os que possuem ambos. Bom, como é que a gente vai resolver esse problema? Simples. Comece sempre preenchendo a intersecção, ou seja, esse miolinho ali dos elementos em comum. Então eu sei que são 60 pessoas que possuem tanto carro quanto casa. Então nós vamos colocar aqui na intersecção 60 pessoas. Agora a gente pode preencher as outras duas regiões que ficaram, ou seja, a região aqui que pertence apenas a A e a região que pertence apenas a B. Como é que a gente vai preencher? Bom, a gente sabe que A são as pessoas que possuem casa própria, que são 150 no total. E se a gente observar bem o círculo vermelho aqui do A, né? Então, observando aqui, pessoal, o círculo vermelho do A, a gente consegue ver aí que já possuímos dentro de A 60 moradores. Então a gente não pode colocar nesta região aqui 150, afinal de contas, o A já possui 60 e o total de A deve ser 150. Então, como é que a gente vai fazer essa continha? Basta ver quantos faltam em A para completar os 150. Então, se a gente fizer aí 150 que deve ter, menos os 60 que eu já tenho, eu observo quantos faltam. Aí a gente vai ter uma diferença de 90 moradores aí que eu preciso colocar nessa região para que A tenha 150, né? Que são os que possuem casa própria. O mesmo a gente vai fazer para os 120 do carro próprio. Então, 120 possuem carro próprio, mas dentro do conjunto B, a gente já tem 60 moradores. Então, a gente precisa colocar somente a diferença que falta para 120.
Então, a gente sabe aí que é 120 menos os 60, que vai dar 60 moradores, certo? Como a gente tem um total de 250 moradores que foram entrevistados, a gente precisa ver quantos não estão nem em A nem em B, ou seja, quantos não possuem nem casa e nem carro, que é justamente a pergunta do item A. Então, para isso, a gente vai observar quantos a gente já colocou aqui no nosso diagrama. Então, nós já colocamos 90 mais 60 mais 60 pessoas. 90 que possuem apenas casa própria, 60 que possuem apenas carro próprio e os 60 da intersecção que possuem os dois. Então, somando tudo, a gente vai ter aí 9 mais 6, 15, mais 6 dá 21. Então, a gente tem 210 moradores já colocados no nosso diagrama. Como o total de moradores entrevistados é 250, então nós temos dos 250, 210 que possuem pelo menos aí uma propriedade. Subtraindo, a gente vai ter então 40 que estão fora do nosso diagrama de A e de B, ou seja, 40 que não possuem nem casa própria e nem carro próprio. Então agora a gente já consegue responder as perguntas. Então no item A, quantos não possuem nem casa própria nem carro próprio? São 40 moradores. O item B, quantos moradores possuem apenas casa própria? Apenas casa própria são os que aparecem apenas em A, ou seja, eles estão no círculo do A, mas eles não estão no círculo do B. Então são só os 90 ali fora do B, mas dentro do A. Então, 90. E quantos moradores possuem apenas carro próprio? São os 60 moradores que aparecem só em B e não aparecem em A, ou seja, que estão no círculo de B, mas não estão no círculo de A. Então, a nossa resposta aqui é 60 moradores. Tá certo? Bom, vamos para o nosso segundo problema. Bom, o nosso segundo problema diz o seguinte: o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa fez um levantamento a respeito de algumas despesas descontadas diretamente na folha de pagamento de seus funcionários. O RH concluiu que 100 funcionários possuem plano de saúde descontado, 50 possuem plano odontológico descontado, 80 possuem financiamento imobiliário descontado, 25 possuem plano de saúde e plano odontológico, 30 possuem plano de saúde e financiamento, 22 possuem odontológico e financiamento, 10 possuem os três e 8 não possuem nenhum dos três descontos na folha de pagamento. A pergunta é: quantos funcionários essa companhia emprega? Ou seja, quantos funcionários a gente tem no total? Para isso, não basta a gente somar todos os valores que foram dados. Por quê? Dos 100 funcionários que possuem plano de saúde descontado, alguns podem possuir também o odontológico, alguns podem possuir também o imobiliário, alguns podem possuir os três, certo? Alguns podem possuir só o de saúde mesmo. Então a gente tem muitos elementos em comum. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai construir 3 diagramas. Então, o diagrama do plano de saúde, o diagrama do plano odontológico e o diagrama do financiamento imobiliário. E agora a gente vai preencher os diagramas, como eu disse já no exemplo anterior, sempre começando pela intersecção. A intersecção aqui mostra pra gente que a gente tem aqui 10 funcionários que possuem os 3 descontos. São 10 funcionários, então, que vão aparecer nessa intersecção do miolinho, ou seja, nessa intersecção entre os 3 conjuntos, certo? Entre os 3 diagramas. Aí a gente vai, né, de trás para frente, a gente vai seguindo aí para as intersecções agora entre 2 conjuntos, certo? Então, a próxima de trás para frente, a gente tem aí o 22 que possuem odontológico e financiamento imobiliário. Então, odontológico e financiamento imobiliário, que são esses 2 conjuntos aqui, o verdinho e o vermelho, aí cor de rosinha. A gente tem esses 2 conjuntos, a gente precisa ter na intersecção deles 22 funcionários. Nessa intersecção deles aqui, a gente já possui 10. Então, a gente precisa colocar o que falta para 22. Então, se a gente fizer a continha aí 22 para 10, né, 22 menos 10, dá 12 funcionários que vão nessa regiãozinha,
certo? O nosso próximo aí vai ser 30 que possuem plano de saúde e financiamento imobiliário, ou seja, o plano de saúde, que é o conjunto azul, e o financiamento imobiliário, que é o vermelhinho, a gente tem esses dois aqui. Então, nessa intersecção, eu preciso que tenha 30 funcionários que possuem esses dois. Nessa intersecção já tem 10 funcionários, então a gente precisa fazer aí a diferença dos 30 para 10, que vão ser 20 funcionários nessa regiãozinha, né? E seguindo a lógica, 25 que possuem plano de saúde odontológico são os 25 que vão ter aqui na intersecção entre o azul e o verde aqui, né? Ou seja, do plano de saúde odontológico. Como a gente já tem 10 nessa região aí do nosso diagrama, né? Nessa intersecção, a gente vai fazer a diferença, então, de 25 para 10, a gente vai ter, então, 15 funcionários nesse pedacinho, ou seja, 15 funcionários ali que possuem somente o de saúde odontológico e não possuem o imobiliário, né, o financiamento imobiliário. Agora sim, a gente vai preencher os que possuem apenas o plano de saúde ou apenas o odontológico ou apenas o financiamento imobiliário, que são as regiões aqui, né, que não possuem interseção com os outros três conjuntos, né, com os outros dois conjuntos, cada um com os outros dois. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que 100 funcionários possuem o plano de saúde. No conjunto de plano de saúde, que é o azulzinho aqui, a gente já tem 20 mais 10 mais 15 funcionários. A gente precisa colocar quanto falta para 100. Então a gente precisa fazer essa subtração. Você pode, se quiser, aí fazer na calculadora, não tem problema. A gente vai fazer. A gente primeiro podemos somar quantos tem ali no total, né? Então a gente tem 20 mais 10 mais 15, que são 45. Como a gente precisa que tenha 100, a gente faz a diferencinha aí, a subtração, para saber quantos faltam, que serão 55 pessoas ali, certo? Agora, passando para o plano odontológico, a gente tem 50 que possuem odontológico. Desses 50 que possuem o plano odontológico, se a gente observar ali no conjunto verdinho, a gente já tem 15 mais 10 mais 12. Ou seja, a gente já tem aí 15 mais 10 mais 12, que são 37 funcionários. Como são 50 que eu preciso ter ali, eu preciso ver qual é a diferença de 50 para 37, que serão aí, no caso, 13 funcionários nessa região. E por último, né, que a gente tem aí 80 que possuem o financiamento imobiliário. Observando o conjunto do financiamento imobiliário, a gente já tem dentro dele 20 mais 10 mais 12. Ou seja, a gente já tem aí dentro dele, né, fazendo a continha aqui, 20 mais 10 mais 12 vai dar 42. Como a gente precisa que tenha 80, a gente faz a diferença de 80 para 42, que vai dar 38 funcionários aqui. Lembrando que no final, né, o enunciado diz para a gente que 8 funcionários não possuem nenhum dos três descontos, ou seja, eu tenho 8 funcionários aqui do lado de fora do nosso diagrama. Então, agora, para saber qual é o número total de funcionários, né, que essa empresa emprega, basta a gente somar todos os números que aparecem aí no nosso diagrama preenchido. Então, vamos lá. A gente tem dos funcionários aqui que aparecem, a gente tem 55 mais 38 mais 13 mais 15 mais 10 mais 20 mais 12 e a gente ainda tem também os 8 funcionários que aparecem fora do nosso diagrama, certo? Então, somando tudo aí, né? Somando todos os nossos funcionários, a gente vai ter aí 5, 8, 13, 16, 21, que vai dar 1, vai 3, que dá 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Então, a gente vai ter
um total aí da nossa resposta de 171 funcionários que essa empresa emprega, tá certo? Bom, não deixem aí de ler aí o texto de apoio, né, de relembrar, tem o exercício resolvido e façam aí o questionário de apoio. Você pode fazer esse questionário quantas vezes você quiser, você vai ter aí ele disponível com as mesmas questões que foram colocadas aqui, né, nesse vídeo, porém, a cada vez que você fizer esse questionário de apoio, você vai ter números diferentes, valores diferentes, quantidades diferentes de funcionários. Ou seja, você sempre vai ter uma resposta diferente, você sempre vai ter um problema diferente, apesar do enunciado igual, mas com números diferentes para você treinar aí bastante. Então treine bastante para você aí dar conta da avaliação, certo? E conseguir compreender aí os conceitos e a aplicação deles na área de negócios, tá certo? Então, até mais e bons estudos!